Olá, aprovados! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, desde que começou essa quarentena, eu e minha parceira Ana, que sempre fazemos nossos vídeos juntos para ajudar vocês, estamos fazendo os vídeos separados por questões de saúde. Então a gente vai continuar nossos vídeos assim até que a situação seja um pouco mais normalizada. Como a gente mudou nosso cronograma exatamente para essa quarentena, para colocar os conteúdos menos extensos e mais fáceis de compreender para vocês estudarem nesse período. Porque não é só porque a gente está em casa que sempre a nossa mente está apta a ficar focada, a estudar o tempo inteiro. Então, a gente veio colhendo as opções de vocês para fazer vídeos que estão no conteúdo, mas que a gente tá priorizando agora para ter um rendimento até maior. E o vídeo de hoje foi uma ideia de um dos nossos colaboradores que divulga o nosso canal, que é o digital influencer Wesley Monteiro. Ele participa, como vocês sabem, da nossa divulgação pelas plataformas das redes sociais que ele tem, e ele sugeriu para o vídeo dessa semana ser sobre direito civil no assunto de vícios redibitórios e evicção. Como nossos outros vídeos também já foram bem tratados sobre contratos, é uma perfeita matéria que se encaixa com o momento. Como a gente está fazendo vídeos separados, eu e Ana, a gente resolveu dividir os assuntos e eu vou falar um pouco agora para vocês sobre os vícios redibitórios. Peguem o vadimeco de vocês, físicos ou virtual. A anotação sempre importante, porque depois vai ter a bateria de exercícios para vocês fazerem. Aqui embaixo a gente vai deixar o link. E a gente vai começar falando sobre o que é vícios redibitórios. Vícios redibitórios são aqueles defeitos ocultos, ou seja, são defeitos que antes da tradição da coisa, eles já eram pré-existentes, mas não era de ciência do alienatário. Bom, a gente vai começar lendo e explicando os artigos, porque é sempre bom comparar a letra da lei com o nosso entendimento, porque muitas questões vão diferenciar em poucas palavras da letra da lei. A gente vai começar pelo 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser rejeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a torne imprópria a uso a que é destinada ou lhe diminua valor. O 441, ele anda junto com o 442 também, porque o 442, ele vai dizer que em vez de você rejeitar a coisa redibindo o contrato, o adquirente pode reclamar abatimento do preço. Então vamos lá. Os vícios redibitórios são aqueles vícios ocultos na coisa recebida, do alienante para o alienatário. Primeiro de tudo, os vícios redibitórios eles só são possíveis em contratos comutativos, ou seja, quando a coisa é certa, determinada e onerosa. Por isso que nosso parágrafo único ele vai dar a ênfase que é aplicável a disposições de doações onerosas. Por que esse requisito é muito importante? Porque quando na doação pura, que é a doação gratuita, não vai existir essa possibilidade. Então, antes de tudo, o contrato tem que ser comutativo. E o vício, quando a coisa tiver o vício, pode ter dois caminhos que vai levar. Pela diminuição da sua qualidade, que vai gerar o abatimento no preço. Então, isso vai depender estritamente do caso concreto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu vendo um cavalo para a Iana e esse cavalo tem uma doença pré-existente, ela toma ciência dessa doença quando leva o cavalo no veterinário e a doença desse cavalo, ela é fatal.
Ou seja, a coisa vai perecer, vai ser uma perda total. O que isso acontece? Isso é a nossa primeira possibilidade. A primeira possibilidade é que a coisa se torne inútil. E a segunda possibilidade pode ser que essa doença diminua algumas capacidades desse cavalo. Por exemplo, ele corria tanto uma velocidade X sem a doença, e com essa doença vai ter uma doença Y, que vai diminuir a capacidade dele de correr a certa velocidade. Então aí pode acontecer o abatimento no preço pela diminuição da qualidade da coisa. É bom a gente frisar que a responsabilidade do alienante, a pessoa que, independentemente do seu conhecimento ou não do vício, então ele sempre vai ser responsável. Isso só não acontece se no contrato tiver uma cláusula expressa em que tire essa responsabilidade do alienante. E lógico que essa cláusula tem que ser de comum acordo entre as partes, mas essa é a única exceção. No 452, quando ele fala que o preço pode ser abatido, ele também vai dar o nosso norte nessas duas hipóteses. A ação redibitória é na qual você devolve o valor que o alienatário te deu, sendo ele parcial ou total, você tem que devolver. E se você tiver ciência do vício e mesmo assim vendeu a coisa, você, além de restituir, você paga perdas e danos. Já na nossa outra possibilidade, a ação estimatória, quanti minores, que é na qual você vai conservar a coisa e abater o preço de acordo com o vício. Partindo para o nosso 443, ele vai falar que se o alienante conhecia o vício da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Se não conhecia, tão somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato. Então, é aquilo que eu falei, um artigo está entrelaçado no outro, por isso que às vezes a gente repete algumas coisas. Mas o 443 deixa claro pra gente que se o alienante tiver ciência do vício, ele vai responder perdas e danos além de restituir. Já se ele não souber, ele restitui, ou seja, devolve aquilo que lhe foi pago e arca com as despesas contratuais. Vamos dar um exemplo de que eu vendi para a Iana uma casa e ela teve que ir no cartório, reconhecer firma. Essas despesas que ela teve no cartório são as despesas contratuais. Então, eu, não sabendo do vício, mesmo assim vou ter que pagá-las. No 444, ele diz que a responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto já existente ao tempo da tradição. Aqui, o que ele quer dizer pra gente? Ele vai dizer que essa responsabilidade do alienante subsiste, ou seja, é uma exceção à regra que a gente sempre vê, que com a transferência da coisa, transfere a responsabilidade. E isso não acontece aqui. Mesmo com a transferência da coisa, não transfere a responsabilidade inteira. O alienante fica com uma responsabilidade subsistente ainda. E então, aqui nesse artigo a gente tem que enfatizar que é uma exceção da regra que a transferência da coisa transfere a responsabilidade. O 445 é um dos artigos mais importantes que a gente deve tomar cuidado para não se confundir, que ele vai falar sobre prazos decadenciais, ou seja, o prazo que você tem para reclamar abatimento do preço ou restituição total, porque não lhe é mais útil. O 445, ele vai falar o seguinte: o prazo para móveis é diferente dos imóveis. 30 dias são para os móveis e 1 ano é para o imóvel. Sendo assim, a partir de quando a gente conta essa data? A partir da efetivação, da entrega da coisa, efetivamente.
Então, os 30 dias dos móveis e 1 ano do imóvel vai ser contado a partir da entrega efetiva da coisa que está sendo acordada. Porém, a gente tem algumas peculiaridades. Se você já estava na posse da coisa e se você já estava na posse da coisa antes, esse prazo decai pela metade. Vamos dar um exemplo. Eu alugo para a Iana uma casa na praia. A gente faz um contrato de locação. Ela tá lá residindo por 3 meses, não importa o tempo. Ela tá lá residindo por 3 meses. Eu decido vender essa casa. E aí, quando acaba esse período de aluguel que eu vou vender a casa, eu falo, olha, Ana, eu tô vendendo essa casa, você se interessa? Se ela quiser comprar a coisa, ela vai estar comprando a casa na qual ela já estava na posse antes. Então, esse prazo não tem sentido ser integral, não tem sentido ser de 1 ano, então ele vai decair pela metade. Ele vai ser de 6 meses, a partir do contrato de compra e venda. Então, ela vai ter 6 meses para perceber algum vício e poder reclamar. Outra coisa que o artigo traz no parágrafo 1º é enquanto a natureza do vício. A natureza do vício, ela vai dizer se aquele vício é perceptível mais rápido do que outro vício. Ou seja, alguns vícios, eles não são perceptíveis rapidamente. E eu vou dar um exemplo aqui. Se esse vício não for percebido rapidamente, o prazo vai ser contado de uma outra forma e com diferentes dias. Para coisas móveis, ele vai ter 180 dias e para coisas imóveis, ele vai ter 1 ano. E isso vai acontecer a contagem diferente do que a gente falou anteriormente. Essa contagem vai ser a partir da percepção do vício oculto. Ou seja, se eu vendo para alguém azulejos para essa pessoa colocar na churrasqueira, por exemplo, ali atrás. A pessoa coloca azulejo nas paredes, na churrasqueira e depois de um tempo ela percebe que esses azulejos estão rachando. Ela tem a desconfiança que não é por descuido dela e tem a certeza que houve algo que antecedeu esse problema. Então, o que acontece? A partir da percepção dela que os azulejos estão rachando, vai começar a contagem do prazo que ela tem para reclamar. Então, ela vai reclamar e aí, se for constatado que o vício é pré-existente, um defeito de fábrica nos lotes daqueles azulejos, ela vai ser restituída. Bom, e o parágrafo 2º, ele vai falar tratando sobre a venda de animais. Se não tiver uma lei específica ou matéria que regule, os animais vão ser tratados como o parágrafo antecedente, se não tiver nada o disciplinando. E por fim, o nosso último artigo 446, ele vai dizer que não ocorrerão os prazos do artigo antecedente na constância de cláusulas de garantia, mas o adquirente deve denunciar o defeito do alienante nos 30 dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de decadência. Isso quer dizer o quê? Quando você vai vender, por exemplo, quando você vai comprar um celular, geralmente tem a garantia da própria loja. Vamos supor que essa garantia seja de 3 meses. Você tendo a garantia da loja, isso não nega a garantia que você tem, que está na lei, esses prazos que a gente falou. Então, primeiro vai correr a garantia com garantia legal. E essa garantia legal, ela vai decorrer, só que tem
uma peculiaridade que a pessoa que percebe o vício, vê que tem defeito na coisa, ela tem o prazo, ela tem que informar ao alienante que tem o defeito. E isso tem um prazo, né? No prazo de 30 dias seguintes ao seu descobrimento sobre a pena de decadência. Então, além de você ter ciência do vício, você tem que comunicar ao alienante, aquela pessoa que te vendeu. E é muito importante a gente finalizar o vídeo falando para vocês que os vícios redibitórios, eles são uma garantia contratual e só presentes em contratos onerosos. Não esqueçam disso. Então, agora eu vou passar a vez para minha companheira Iana, que ela vai explicar a outra parte da matéria, e eu espero que vocês tenham gostado e aproveitem para fazer a bateria de exercícios para fixação da matéria. É uma matéria muito boa de entender e vocês não vão esquecer. Oi, gente, meu nome é Iana. Como o Ruth já explicou anteriormente, por razão de quarentena, a gente está explicando de forma separada. Então, agora eu vou dar continuidade no Código Civil ao conteúdo de evicção. Mas o que seria a evicção? A evicção ela pode ser conceituada como a perda de um bem em razão de uma decisão judicial ou ato administrativo em razão de um direito anterior ao negócio jurídico de outrem, que é este que vai demandar a ação. Ou seja, ocorre a evicção quando, por motivo de uma decisão judicial, há a perda total ou parcial do bem, e essa decisão judicial é sobre um direito que vem antes da aquisição do bem. No 447, que é o primeiro artigo, ele vai falar que essa garantia da evicção, ela subsiste mesmo que seja feito o contrato em arte pública. Sobre os sujeitos da evicção, nós temos 3, que é o alienante, o evicto e o evictor. O alienante é aquele que transfere o bem. O evicto é aquele que adquire o bem. E o evictor é o terceiro que tem direito sobre a coisa. É ele que demanda a ação. Pode também, no contrato, haver uma cláusula expressa de garantia, ou então aquela que vai excluir essa garantia, dada por responsabilidade ou irresponsabilidade, depende de como os dois irem a contratar. A questão é que ela pode ser diminuída, pode ser posta, como também pode ser excluída. Já sobre a estipulação da garantia, a gente tem o artigo 448, que vai falar justamente da extensão dessa garantia, que é colocada expressamente no contrato, que é até mesmo para excluir a responsabilidade do alienante. É o que fala o 448 seguinte: podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. A gente também, dando continuidade nesse mesmo contexto, tem o 449, que vai falar que a cláusula, além de excluir a garantia contra a evicção, se esta for feita, tem direito o evicto, ou seja, o adquirente, a receber aquilo que pagou pela coisa evicta, ou seja, é o mínimo que o alienante poderia fazer. Se este não sabia do risco, ou seja, se ele não foi informado, se ele não tinha consciência do risco que sofria, ele vai ter esse direito. O autor Washington de Ball, ainda se tratando sobre a exclusão das cláusulas, o autor Washington de Barros Monteiro, ele fez algumas formas para facilitar o entendimento de quando se há responsabilidade ou isenção dela do alienante. Eu vou colocar aqui no vídeo para vocês verem melhor. O 450 ele vai falar do direito do evicto além da restituição. E ele vai dar 3 incisos. O primeiro é a indenização dos frutos. O segundo, indenização das despesas que ele teve, prejuízo. E a terceira são as custas judiciais e honorários advocatícios. Já no seu parágrafo único, ele vai falar também que o preço ele tem que ser atualizado
e tem que ser com base aquilo que foi no tempo da decisão judicial. O artigo 451, seguindo, fala que subsiste para o alienante esta obrigação, ainda que a coisa alienada esteja deteriorada, exceto havendo dolo do adquirente. Esse artigo quer dizer que vai haver a responsabilidade do alienante, isto se o adquirente ele não sabia do dolo. Por quê? Porque se ele sabia, quer dizer que ele está em torpeza. Logo, o Código Civil ele não pode deixar livre o adquirente se ele tinha ciência da deterioração e usou isso como dolo. Pois o evicto, que é o adquirente, ele tinha consciência do risco, ele tinha sido informado do vício que ocorria no negócio, ele tinha consciência, é o que fala no último artigo do Instituto, o 457, vai falar que ele não vai poder demandar a ação de evicção se ele sabe do vício que inclinava. Vai falar que não pode o adquirente demandar pela evicção se sabia que a coisa era alheia e litigiosa. Ou seja, esse artigo ele veda a possibilidade do adquirente de tentar demandar a evicção contra o alienante, já que esse adquirente ele sabia do vício que inclinava o negócio. Ou seja, esse artigo ele impossibilita que ele entre em ação se ele já sabia do vício que inclinava, pois ele aceitou, ele continuou o contrato mesmo assim, mesmo sabendo. Aqui também a gente nota que se trata da boa-fé contratual. Nunca pensei em gravar um vídeo fosse tão difícil. Já sobre a estipulação da garantia, a gente tem o artigo 448, que vai falar justamente da extensão dessa garantia, que é colocada expressamente no contrato, que é até mesmo para excluir a responsabilidade do alienante. É o que fala o 448 seguinte: podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. A gente também, dando continuidade nesse mesmo contexto, tem o 449, que vai falar que a cláusula, além de excluir a garantia contra a evicção, se esta for feita, tem direito o evicto, ou seja, o adquirente, a receber aquilo que pagou pela coisa evicta, ou seja, é o mínimo que o alienante poderia fazer. Se este não sabia do risco, ou seja, se ele não foi informado, se ele não tinha consciência do risco que sofria, ele vai ter esse direito. É possível, lendo os artigos, que a gente perceba que tem alguns requisitos para que ocorra a evicção. Por exemplo, logo de cara, no 447, a gente vê que tem que ser feito nos contratos de regra onerosos e, se não, se gratuitos, que tenham um certo grau de onerosidade, como a questão de uma doação que ainda tenha uma condição imposta, como você fazer a doação de um terreno e coloque a condição que ali seja feito um hospital, ou mais ou menos nesse sentido. Mas que sim, que haja um grau de onerosidade, que o evictor, no caso este terceiro, tenha um direito antes da aquisição, é outro requisito. É fácil de se analisar os casos de evicção, porque a gente vê no dia a dia aquelas questões de alguém que vende algo que não lhe pertence, como Maria, que vende algo para Joana, mas Joana, depois de um tempo, descobre que o bem não pertence a Maria, e sim a João. Logo, ocorre a evicção. João é o evictor, que é o terceiro que tem direito sobre o bem anterior à aquisição. Já Maria é o alienante, aquele que transfere o bem, e Joana é o evicto, é o adquirente da coisa. Em questão da boa-fé, a gente também pode ver que se o evicto, que é esse que adquiriu, ele não tinha ciência do que se tratava, além da restituição, ele ainda pode ser indenizado. Porém, se ele sabia, se ele foi informado, ele tinha consciência do risco, ele só vai ter direito ao valor que foi pago. Já se ele não sabia, não tinha ciência, além de ser restituído, ele tem direito à indenização. Então é isso, o conteúdo acaba por hoje. Até o próximo vídeo. Quem gostou, dá um like. E é isso, até depois.